Bom, o tema da palavra de hoje é uma pergunta: como ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus é e será algo fundamental para termos um ano assertivo. Se você quer ter um 2026 maravilhoso, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Parece que está um azul aí, Alex, se você conseguir pôr tudo branquinho, me ajuda, que senão eu fico aqui meio... por favor. Ouvir a voz de Deus é essencial. Eu, por exemplo, nunca ouvi a voz de Deus de forma audível, como você está me ouvindo aqui. Eu nunca ouvi Deus falar assim, ó, Daniel, e eu, onde? Talvez alguém aqui já ouviu, e eu acredito que Deus fale assim, porque a Bíblia registra momentos em que Deus falou com pessoas assim, mas eu nunca ouvi a voz de Deus audível, mas eu sempre ouço a voz de Deus no meu coração. Deus fala comigo constantemente. Discernir a voz de Deus é algo importantíssimo. Saber quando é Deus que está falando e o que Deus está falando é essencial, porque como que eu vou obedecer se eu não sei se é a voz de Deus? Qual caminho eu vou trilhar se eu não sei se é Deus que está falando ou o que Deus está falando? Então eu quero dar como partida aqui com vocês um texto que Paulo escreveu aos Coríntios. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, a gente vai ler o verso 7 e o 8. A versão que eu escolhi hoje não é uma versão que a gente usa muito aqui, mas ela é apropriada para o tema, é a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu acho essa linguagem muito moderninha, não que eu tenha problema com modernidade, mas eu vejo que em alguns casos ela muda muito o sentido do original que foi escrito, então por isso que a gente não usa tanto, mas hoje aqui a gente vai usar ela, então se você quiser ler na tela, a gente acompanha na mesma tradução. 1 Coríntios 14, 7 e 8, tem um QR Code também, está lá nas telas laterais, se você quiser puxar aí, o esboço vai direitinho para o teu celular. Paulo escreve assim, por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Preste atenção, Paulo escreve aos Coríntios aqui no capítulo 14, dando dois exemplos muito fortes sobre a necessidade da clareza para a compreensão daquilo que precisa ser feito. O primeiro exemplo que ele dá é uma banda, e nós vamos usar aqui a nossa banda. Eu pedi para que os nossos músicos fizessem algo aqui, que você vai ver que é bem interessante. Cada um deles vai tocar de um jeito diferente, e vocês vão ver na prática o que Paulo está dizendo aqui, porque ele diz que assim, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta, a harpa, ele traz aqui. Então, se os sons, Paulo diz, não saírem com clareza, como que você entende o que está sendo tocado? Olha isso aqui na prática, o que os nossos músicos vão fazer. Esse agora ficou ainda mais horrível. Vocês são demais. Eles têm que suar muito, gente, para fazer uma música feia assim, porque eles tocam muito bem, assim como todos os nossos músicos. Mas foi de propósito. Cada um tocou numa nota diferente aqui. Dá para ouvir um louvor assim, gente? Imagina meia hora os músicos tocando desse jeito. Você sairia correndo e nunca mais pisaria aqui. Por quê? Cada um foi para um tom, teclado numa nota, guitarra em outra nota, violão em outra nota, baixo em outra nota, bateria para outro rumo. Então isso irrita. Por quê? Porque os instrumentos não estão alinhados. É isso que Paulo está falando aqui. Mas Paulo dá um outro exemplo. Ele diz que além, claro que os instrumentos da época aqui, ele cita flauta, a harpa, hoje nós temos esses. Mas o que Paulo está dizendo aqui também é que da mesma forma, se a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? E eu me lembro que um tio nosso chamado Daniel, inclusive também Xará, fazia parte da banda, da polícia, e sempre que a gente vinha do sul passear aqui em Goiânia, a gente ficava às vezes na casa deles, e eu me lembro que o tio Daniel pegava a cornetinha dele, e ia lá para o corpo de bombeiros cedinho para tocar. Ele era um corneteiro, e aí o corneteiro ali, ele vai, corneteiro não no sentido de
que a gente tem hoje, né? O que tocava corneta mesmo. E eu lembro dele nos ensinar que cada coisa que o exército ia fazer, né? A polícia militar, ou quem já serviu aqui no exército sabe ainda melhor do que eu como funciona isso. Cada coisa que vai fazer tem um toque de trombeta. Então tem um toque que simboliza o ajuntamento, o outro simboliza para dispersar, outro toque é a hora da refeição, toque de recolher, enfim. Então o que Paulo está dizendo aqui, que se um corneteiro não tiver firmeza e não souber o que ele está tocando, ele não vai passar uma mensagem clara. E aí os soldados vão ficar, agora é para comer ou é para ir embora? Porque o toque foi estranho. Então é assim que funciona. O que isso fala ao nosso coração, igreja? Preste atenção. Se o comando não for correto, eu não sei o que fazer. Se a voz que fala não for clara, eu não sei qual direção tomar. Então a voz de Deus deve estar clara, nítida, porque senão nós não saberemos o que fazer. Então o que mais aconteceu em 2025 foram pessoas que terminaram o ano perdidas. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus e não trilharam o caminho certo. Ouviram outras vozes, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, ou negligenciaram, ignoraram o comando da voz de Deus. Então, isso é muito importante. Como que você vai saber, por exemplo, qual é o empreendimento que você deve gastar energia, deve investir dinheiro, se você não souber discernir a voz de Deus? Como que você vai saber quais são os relacionamentos que você precisa dar tchau? As mesas que você tem que sair, se desligar, e qual é o tipo de gente que você tem que andar, que vai somar na tua vida, se você não ouvir a voz de Deus? Tem um ditado claro que diz que quem vê cara, não vê coração. Tem um monte de gente aí que chega na nossa vida parecendo que é a solução dos nossos problemas, e na verdade é o caminho dos nossos problemas. E como que a gente sabe disso? Deus vai falar, mas às vezes nós não estamos ouvindo, não sabemos discernir qual é a voz de Deus. Tem tanta coisa falando hoje. Nós vivemos em um tempo de muito barulho, gente, muito barulho. Nós vivemos em um tempo que quase não existe silêncio. Tudo é muito agito, é muito som, é muita informação para todo lado. Eu não sei se você sabe, mas as grandes empresas já estão priorizando os ambientes calmos, quietos. Já existem restaurantes hoje que tem a área do nada, não tem nem enfeite direito, não tem música tocando, não tem nada, limpinho. Você vai ver essa tendência crescer muito nos lugares hoje, porque as pessoas estão cansando de tanta zoeira, de tanto barulho. Então isso me incomoda, a gente fica meio que tonto. Quem aí no meio de um barulho assim fica meio, né, desnorteado e tal, isso só atrapalha. E não é só questão de labirintite, não é só questão de enjoo, fulano enjoa, não, e assim é na nossa vida, tem tanta coisa falando na nossa cabeça, e agora ainda mais com a inteligência artificial, que não dá para acreditar em nem mais vídeo que você vê, a gente fica assim, meio tonto, né? Então, queridos, o comando precisa ser claro, e para o comando ser claro, nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, o que é voz de Deus e o que não é, porque Deus está falando, mas tem outras vozes falando também. Então eu quero mostrar para você hoje aqui no início da palavra, as vozes existentes, porque não existe só a voz de Deus. Se tivesse só a voz de Deus era fácil, irmão, o que falar com você é Deus, segue, não, mas existem outras vozes, e se a gente também nem sabe que existem essas outras vozes, é pior ainda, porque a gente pode achar que é Deus que está falando, e são outras coisas, e o problema vai ser certo. Então a primeira voz que eu quero trazer para vocês aqui hoje, é uma voz perigosíssima, que você não pode ouvir, é a voz do diabo. Diga misericórdia. Ai pastor, mas eu nunca vou ouvir a voz do diabo, porque o diabo vai vir me xingando, vai vir me falando que eu sou miserável, que não sei o quê. O diabo vai agir segundo a natureza dele. Sim, ele vai agir segundo a natureza dele, e é exatamente por isso que ele não vai chegar te xingando. Sabe por quê? Porque a natureza do diabo é enganadora, o diabo é mentiroso. Você acha que o diabo ganharia alguém se ele chegasse falando assim, desgraçado, eu te odeio, eu vou te matar, cuspindo fogo, né, fedendo enxofre, com um rabão, te dando chicotada? Não, gente. O diabo não é bobo. Por isso que eu não acredito nessas besteiras de igreja do diabo, por exemplo. Abriu uma igreja do diabo, o povo está indo lá beber sangue, adorar Satanás. Não, gente, isso é loucura. O diabo não faz isso, porque se o diabo abrir uma igreja e falar assim, eu sou Satanás e eu vim aqui para destruir a vida de vocês, ele está falando a verdade.
e ele deixou de ser diabo. O diabo nunca fala a verdade. Então o diabo não está abrindo uma igreja para ter seguidores, ele quer infiltrar na igreja do Senhor Jesus para atrapalhar os que estão no caminho. É isso, o diabo vem disfarçado, ele vem sutil. A voz do diabo é perigosíssima, e eu vou mostrar para você na Bíblia aqui, porque ele é enganador, ele é mentiroso. Na voz do diabo, ou na fala do diabo, existem frases, por exemplo, como essa, ó: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Não parece uma frase de crente essa, gente? Não parece uma frase evangélica essa? Ó, nessa frase tem a expressão adoração, tem a expressão doação, né? Dar tudo. Isso parece muito com as coisas que Deus faz e fala, não parece? Então, foi o diabo que falou isso para Jesus: se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. Então a fala do diabo, ela é sutil e ela é perigosa. O diabo tem frases como essa, ó: você pode fazer tudo, desde que te faça feliz. Assinado Satanás. Está fazendo cócegas do teu ego, está te deixando realizado? Faz, vai lá, é a tua vez. O diabo, gente, é o diabo que vem potencializar essas coisas. Então eu quero te mostrar como é que o diabo fala. Aqui, ó, é o diabo falando com Eva lá no jardim, ok? Gênesis capítulo 3, a gente vai ler o verso 1. Se você quiser abrir aí ou acompanhar na tela, a gente ainda está na NTLH. Gênesis 3:1 diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Olha só a conversa do diabo com Eva. O diabo já chegou falando mentira, gente. Por quê? Porque quando Eva está lá distraída no jardim, ele chega falando assim: ô Eva, ô mulher, poxa, Deus é bem mau, hein? É sério mesmo que ele falou para vocês não comerem de nada que tem nesse jardim? Deus nunca falou isso, gente. Deus nunca falou que Adão e Eva não deveriam comer de nenhuma árvore. O diabo já chega tentando modificar o que Deus falou. Só que aí Eva responde certo para o diabo. Ela fala assim: ó, não, diabo. Diabo não, ela não sabia que era o diabo, né? Ela fala: não, serpente, Deus não falou que a gente não podia comer nada, não. Ele disse que nós poderíamos comer todos os frutos daqui, só um que não, porque se a gente comesse esse fruto, a gente morreria. Então a Eva responde certo para Satanás. Mas qual é o problema aqui da história, gente? Conversar com o diabo. Eu e você não devemos nem dar papo para Satanás. Não gaste nem um minuto da tua vida dialogando e conversando com o diabo. Isso não existe. O problema está aqui em dar corda. Eva batendo papo com o diabo e o Adão ausente. Talvez estava jogando videogame, assistindo o jogo do Flamengo, talvez, ou corintiano, né? Talvez estava lá pescando. O homem ausente, a mulher distraída, a tragédia está feita. Então, o problema é isso, igreja, não devemos dar nenhum lugar para o diabo. Não fale com o diabo, por quê? Porque dele só sai mentira. O diabo nunca vai dizer nada que é verdade. Eu fico assustado porque tem pastor que entrevista demônio, gente. Tem pastor que gasta um momento de um culto como esse, colocando um microfone desse aqui, que inclusive é bem caro, na boca de um demônio. Fala aí, demônio, o que você veio fazer aqui? Aí o demônio: eu vim aqui porque eu quero o bem de vocês. Um dia eu estava participando de uma campanha que manifestou um demônio. Aí o pastor pegou o demônio e falou assim: demônio, fala para esse povão que está aqui. A campanha era 4 dias, esse era o primeiro. Aí o pastor falou assim: ó, demônio, fala para esse povo aqui se você quer que eles voltem amanhã. O demônio: não, ninguém volta amanhã, seu desgraçado. Aí o pastor falou para o povo assim: e aí, vocês vão obedecer o demônio? E vão faltar a campanha? No outro dia tinha 3 vezes mais. Sabe o que eu falei para o nosso pastor na época? Eu falei: o senhor podia me liberar dessa campanha? Porque eu não quero participar de um culto que precisa de um demônio para chamar as pessoas para frequentarem. Eu era ministro de louvor. O pastor falou: você está dispensado. Eu falei: obrigado. Estou fora. Eu vou participar de um culto que está ouvindo o demônio falar, gente? Talvez você já colocou lá num canal, na tua televisão, você que tem TV aberta, e você dormiu, e de repente acordou de madrugada sonhando com o demônio. Por quê? Porque o pastor começou a entrevistar. O que é isso, meu Deus? Eu não vou falar o canal aqui para não faltar com a ética, né? Mas a Record faz isso direto. Não sei, eu imagino o quanto é um horário da Record. Eu acho que eles nem fazem mais isso, né, gente?
Faz? Disfarça, vamos cuidar da nossa vida. Mas não entrevista demônio. Sabe como é que você faz com o demônio? Como Jesus fazia. Jesus ia chegando assim, ó, o demônio gritava lá de longe: tu és o Cristo, o Filho do Deus, e falava: cala a boca, e sai. Jesus não dava papo para demônio. Gente, demônio só vai mentir, demônio só vai enrolar a tua vida, ele só vai querer gerar confusão. Então, demônio a gente manda calar a boca e sai. Posso ouvir um amém? Ai, pastor, misericórdia, você falou aí, eu chego a arrepiei, demônio. Não, talvez você nunca vai realmente dar corda para o demônio, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, pastor, eu nem ouço o que o diabo diz, mas tem demônio que tem Instagram. Tem demônio que tem Instagram e posta foto sensual, fazendo biquinho com o dedo na boca e põe versículo embaixo. E você está curtindo e comentando a foto. Você está dando conversa para demônio, guerreiro. Você está querendo o que? Acabar com a tua vida e com o teu casamento? Ixi, olha o silêncio. Mas nenhum homem aqui faz isso, amém, guerreiros? Mulher que fica seguindo, não vou nem citar aqui, porque não precisa. O que você está fazendo? Sabe, pessoa indecente, pessoa que age como uma prostituta, e você seguindo e curtindo esse tipo de coisa, você está dando lugar para demônio. Desculpa, irmão, mas, desculpa, irmão. Então, não dê conversa para demônios. O que vai edificar? Você ficar vendo história de gente que só posta lixo, só posta coisa. Isso é dar conversa para demônio, gente. Faz um limpo, virou o ano, faz um limpo no teu Instagram. Ai, pastor, mas aparecem as coisas para mim que eu nem quero. Deixa eu te ensinar um negócio, eu nem sou expert nisso. Mas toda coisa que aparece para você no Instagram, tem uns 3 pontinhos lá em cima assim, você clica nele e fala assim, não me interessa. E o Instagram vai parar de mostrar para você. Eu não sabia, pastor, eu te ensinei agora. De graça ainda, arrasta para cima e o curso está, né? Então não sai dessas latadas. Mas aí, Eva, cortou o diabo, né? Falou, mas o diabo continuou falando. Gênesis 3:4. Lê comigo na tela. Mas a cobra, sabe quando a Eva falou que não podia comer de uma fruta lá, que morreria? Aí o diabo vem, mas a cobra afirmou: vocês não morrerão, coisa nenhuma. Olha o tipo de fala do diabo. Não é bem assim. Não, Deus falou morrer, mas não é morrer. É porque vocês vão ficar só igual ele. Então, sim, o diabo é mestre nisso. Sabe como é que o diabo vem sussurrando para a gente? Ele vem falando assim, isso não vai dar nada não. Pode fazer, faz só um pouquinho. Faz só uma vez, depois você larga. Sabe, vai, assim, coloca só um pé. Depois você volta. Gente do céu. O diabo vem sussurrar e fala assim, você merece ser feliz. Vai lá, ei, ninguém vai descobrir. Logo você para e tal, dá uma saidinha, vai em frente. Sabe outra coisa que o diabo fala? Ei, aproveita, jovem, a vida é curta. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Filho de Deus não pensa assim, a vida é curta e eu tenho que aproveitar. Filho de Deus pensa, a eternidade é longa demais, eu tenho que me guardar. É bem diferente. Pastor, eu estou na flor da idade, isso, aproveita para servir a Jesus com o máximo do teu potencial. Não perde tempo não, moça, guarda a tua pureza. Jovem, rapaz, guarda a tua santidade. Não vai na conversa do diabo, não, deixa você servir a Deus quando você ficar mais velho e tal. A gente nem sabe do amanhã. Então a voz do diabo vai chegar dizendo para nós assim, vai, satisfaz seu desejo. Afinal de contas, ele é legítimo, você nasceu com isso. Eu já fui confrontado por pessoas que disseram assim, pastor, esse desejo homossexual que eu tenho nasceu comigo, então eu acredito que é de Deus, mesmo que seja homossexual ou heterossexual. Gente, nós fomos formados, gerados em pecado. Não é o que nasceu conosco que a gente vai poder dizer, então Deus aceita porque eu nasci com isso. Não, todos nós temos dentro de nós pecados que são intrínsecos da nossa natureza caída, adâmica, que precisa ser restaurada por Jesus. Então não é porque está aí dentro e porque você sente isso forte que Deus permite. Senão, gente, onde está o negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me? O que a gente vai fazer com isso? Então, se eu e você formos dar lugar para tudo que está dentro de nós e grita e quer sair, nós vamos arruinar a nossa vida. Mas o diabo está sussurrando, dizendo assim, vai,
está aí com você, foi Deus que pôs, Ele aprova. Não, isso destrói vida, isso destrói casamento, isso destrói, uma aventura pode destruir a nossa vida. A pessoa, não, experimenta aqui, ó, é só um tecozinho e tal, e a pessoa está o resto da vida escrava de uma droga, gente. Teve um dia que eu atendi uma pessoa que eu conheço desde criança, e no meio do atendimento ele disse assim: pastor, pelo amor de Deus, eu preciso fumar. E eu assustei, e aquela pessoa tirou um cigarro eletrônico e falou assim: essa miséria entrou na minha vida, eu não consigo largar, e eu preciso fumar aqui, senão eu vou enlouquecer, eu estou tremendo. Eu falei: vou sair da sala então, porque eu não vou fumar contigo, fuma, depois a gente volta. Só que antes o cigarro era fedido, né? Antes o cigarro ninguém queria fumar, porque chegava num lugar, ninguém queria comprar carro de gente que fumava. Agora hoje, cigarro eletrônico é cheiroso, não tem problema, mas vicia muito mais e destrói muito mais. Então eu estou falando isso, não é julgando o irmão não, porque ele falou para mim com lágrima nos olhos: pastor, eu quero largar disso aqui e não consigo. Mas o diabo vai dizendo: vai, quando você quiser você larga, bebe só mais uma, vai mais fundo. Isso é conversa sutil de Satanás. Diga misericórdia, gente. Outra coisa que o diabo fala é: vai lá, né, aposta tudo que você tem, faz uma fezinha. É um sussurro do inferno dizendo que você pode ficar rico rápido. Não estou me referindo à Mega Sena aqui da virada. A Mega Sena da virada é um negócio que um monte de gente joga uma vez no ano ali e tal, mas você sabia que existe um número assustador de que quase 50% das pessoas que jogam nas bets, os jogos relacionados a esporte, são evangélicos? Então eu vou considerar que essa igreja aqui é um pouco mais crente do que os demais, que a gente está orando, lendo a Bíblia, mas será que a gente chega talvez uns 30%? A cada 10 aqui tem 3 que estão jogando. É triste, gente, quando eu atendo um pai de família que diz assim: pastor, eu perdi tudo o que eu tinha, todas as minhas economias jogando. Isso é o diabo. Eu fiquei assustado, gente, quando eu vi uma propaganda de uma bet aí dizendo assim, ó, profetiza. Aonde mais que você escuta a palavra profetiza? Sem ser na igreja. Mas as bets começaram a usar, por quê? Porque os crentes estão lá jogando. Faz uma fezinha, profetiza, entra lá, e aí famílias estão sendo destruídas. Isso é o diabo, gente. Então a voz do inimigo tem que ser discernida, ela é perigosa e destrutiva, e eu estou fora. Você também? A segunda voz que é perigosa e nós não devemos ouvir é a voz de pessoas próximas que não têm a visão do todo. Preste atenção, a voz de pessoas próximas que não têm a visão do todo. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, o verso 11 e 12. Aqui Adão pecou, Eva também, comeram o fruto que não podia. Deus chegou e foi falar com eles. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Quem que ofereceu e sugeriu para que Adão comesse a fruta? Gente, por favor, me ajude a pregar. A Eva? Não tem? Agora me diga, eu sei que é uma pergunta retórica, mas ela é importante. Eva odiava Adão? Eva queria a morte de Adão, o fim do casamento deles? Eva queria que eles fossem expulsos do jardim? Não. Mas por que ela deu um conselho errado? Porque ela ouviu quem não deveria ouvir. Preste atenção, porque tem gente que está do nosso lado, que nos ama. Não estou falando de demônio do nosso lado, não. Talvez familiares, gente que está perto, amigo, que vai achar que está dando um conselho bom, mas foi influenciado pelo inferno e está falando coisas ruins que podem destruir a nossa vida. Eva não tinha a visão do todo. Para quem foi que Deus falou: se você comer desse fruto aqui, dessa árvore, vocês morrerão? Foi para Adão. Eva tinha uma visão limitada. Então tem gente que está do nosso lado, que não enxergou o todo que Deus tem para fazer na tua vida e está te dando um monte de conselho errado. Não é porque te odeia, não é gente que quer te ver morto, é gente às vezes que está até cheio de boa intenção, mas você não pode escutar essas pessoas. Pastor, me dê outro exemplo bíblico. Te dou um forte agora. Sara. Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma nação, você vai ser pai de multidões, e eu vou constituir uma nação poderosa através da sua descendência. De você, Abraão, sairão reis, profetas. Deus fala isso para Abraão, mas a promessa era dele com Sara, a sua mulher.
Só que a Bíblia vai dizer que Sara já era de idade avançada e ela era estéril ainda, um problema duplo. E aí o tempo vai passando, Abraão tem a promessa, Sara também, mas Sara não engravida. Não acontece. Aí lá na frente, a Sara, cheia de boas intenções, Sara amava Abraão, gente, sim ou não? Sara queria ver o projeto de Deus se cumprir na vida do marido dela, sim ou não? E aí qual é o conselho que ela dá? Meu amor, já que eu não consigo engravidar de você, pegue a nossa escrava Agar e faça um filho nela, assim a promessa de Deus se cumpre na tua vida. Igreja, isso aqui é seríssimo. Sara amava o seu marido, e o que ela está propondo para ele aqui é até legítimo. Por quê? Porque naquele tempo, os maridos poderiam se deitar com as escravas de suas mulheres, desde que elas permitissem. Então o que Sara está propondo para Abraão aqui, nem era algo indecente, nem era algo pecaminoso. O que Sara está propondo para Abraão aqui, era algo que aos nossos olhos parece legal. Poxa, essa mulher aqui está empenhada em ver o marido dela viver as promessas de Deus, mas qual foi o resultado? O conselho errado de Sara fez com que nascesse Ismael, e até hoje existe uma guerra no Oriente Médio, por causa do conselho errado de quem estava do lado de Abraão, amava ele, mas não tinha a visão do todo. Abraão segue o conselho e arrebenta com parte da sua descendência. Preste atenção, talvez você está vivendo uma guerra na tua família, porque você ouviu aquela amiga te dizendo uma palavra do coração dela, mas que não tinha nada a ver com o que Deus tinha para você. Você desobedeceu os teus pais, que eram boca de Deus na tua vida, e casou com a pessoa errada, e até hoje você está enfrentando uma guerra na tua família, porque você ouviu quem não deveria ouvir. Isso é seríssimo, gente. Talvez você, homem, ouviu um amigo de infância que disse assim: pode fazer sociedade com aquele cara, eu ponho minha mão no fogo por ele. Isso é um perigo. Vai lá, ele é um ótimo investidor, ele tem um potencial financeiro grande, ele vai alavancar a tua vida. E o que aconteceu? Conselho errado, de gente que aparentemente até queria o teu bem, mas você não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de pessoas erradas, e até hoje você enfrenta uma guerra terrível nas tuas finanças, e você não consegue se libertar. Por quê? Porque o teu amigo era o diabo? Não. Pastor, mas era meu amigo do coração, foi minha amiga que me deu um conselho. Mas o amigo e a amiga não são Deus, eles não podem ver tudo, e eles têm a visão limitada. Não caminhe pelo conselho de pessoas erradas, que não têm a visão do todo. Será que sai pelo menos um amém aqui, gente? Amém. Então preste atenção, isso é muito sério. Tem um monte de gente cheia de boas intenções perto de nós, mas que não sabe daquilo que Deus está falando. Cuidado quando você vai num ambiente que tem gente lá inflamado pelo inferno, que está ouvindo Satanás te dando conselho. Essa semana um homem me procurou e falou assim: pastor, lembra que você me casou um tempo atrás? Eu falei: lembro. Pois é, eu estou passando por uma situação difícil, pastor, e eu estou praticamente divorciado da minha esposa, e eu ouvi alguns amigos me dizendo que eu tenho que largar, que eu tenho que desistir, que essa mulher não me ama, e outros estão dizendo que eu tenho que permanecer firme e tal. E eu disse para ele assim: guerreiro, deixa eu te dar uma palavra, você não tem que ouvir os homens que estão dizendo que você tem que largar, e nem ouvir aqueles, você tem que ouvir a Bíblia. O que Deus fala sobre o teu casamento? Deus quer que você insista, luta pela tua família, vai até o fim, não para. E aquele homem disse: amém, pastor, eu vou buscar de Deus e vou seguir a Bíblia. É isso, gente. Você não tem que ficar seguindo o que os outros acham que tem que ser feito, não, porque tem gente que vai achar que você tem que fazer uma coisa, outros vão achar que você tem que fazer outra. Então vai pela voz de Deus, amém? Não pegue atalhos, preste atenção, deixa eu te ensinar isso aqui na Bíblia. Deus não usa atalhos, isso são outras vozes. Não pegue atalho, não pegue conselho fácil para ganhar dinheiro, não pegue atalho para conseguir o financiamento, não pegue atalho para ficar mais forte rápido. Gente, tem atalho até para ficar mais forte na academia rápido. Olha, eu sei um negócio aí que em 4 meses você está trincando. Eu também sei, droga. Só usar, você vai ficar, O Álvares pregou aqui, e ele disse do irmão que está ajudando as pessoas a emagrecerem, o irmão Jauro. Irmão Jauro. Vocês lembram? Engorda, não, pode engordar, come. Teve gente que entrou na leitoa, no Natal, no Ano Novo, e está até agora. Por quê? Está confiando no irmão Jairo.
é só tomar que você perde 20 quilos em um mês. O que pode gerar vida que perde 20 quilos em um mês, gente? Pelo amor de Deus, isso é atalho. Efeito sanfona, perde 20 em um mês, ganha 40 em 6 meses. Eu não sou contra medicamento não, tá? Sou totalmente a favor desde que seja acompanhado por médicos, ter o treinamento também na academia, fecha a boca, porque senão não adianta. Tem gente que treina para poder comer mais, gente, pelo amor de Deus. Não entendo um negócio desse, né? Eu dei o exemplo de manhã aqui, eu vou citar de novo, o Rodrigo é um dos nossos queridos aqui. O Rodrigo estava tão grande que a gente estava tendo que ampliar o nosso aquário aqui para caber ele. Ele já não estava, os irmãos iam fazer uma reforma, chegar até lá na parede. Aí o Rodrigo tomou uma decisão: eu vou emagrecer. Tomou medicamento também, mas está lá, treinando na academia, acompanhando. Perdeu em 2025 25 quilos. Ele vai perder a cada ano o tanto do final do ano. Esse ano ele vai perder 26. Ano que vem 20, não, aí tem que parar, né? Senão ele some. O Rodrigo já está fininho, gente. Já saiu, foi comer uma coxinha ali na lanchonete, mas ele já volta. Saiu, eu vou zoar mesmo. Então, o pastor é contra Monjaro, Ozempic. Não sou contra nada disso. Mas não existe essas fórmulas mágicas não, gente. Isso aí é atalho. É latalho para a tua vida. É conselho de gente que vem assim, ó, e fala não, e tal, e tal. Então, cuidado. Gente, cuidado para não entrar em problema dos outros, porque você está ouvindo vozes erradas. Tem um monte de gente entrando em lutas que não são suas, porque está ouvindo gente errada. Põe para mim, por favor, Elvis, a foto do cachorro labrador e do coelhinho. Olha bem essa imagem. Uma família comprou um cãozinho labrador, pequenininho, fofinho, e a família do lado, vizinha, comprou um coelhinho também pequenininho. Os dois foram crescendo, o labrador ficou grandão, o coelho não ficou grandão, né? Ficou do tamanho, mas eles cresceram juntos, melhores amigos. O labrador corria com o coelho, brincava, aquela farra e tal, se divertiam, casas vizinhas. Aí um belo dia, a casa os donos do coelho viajaram. E aí quando amanhece, o labrador chega de manhã na porta da casa arranhando, com o coelho na boca, morto, todo cheio de terra, todo esbagaçado. O dono abre e fala assim: meu Deus, o meu cachorro matou o coelho do vizinho. Pegou o coelho da boca do labrador, deu uma surra nele, prendeu ele no canil. Cachorro malvado, matou o seu amigo de infância. Deu uma taca no cachorro, deixou ele preso. Pegou o coelhinho e falou para a mulher: e agora, meu bem? O nosso cachorro matou o coelhinho do vizinho, o que a gente vai fazer? Aí a mulher deu uma ideia, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos dar um banho no coelho, colocar ele lá quietinho na porta deles, eles não vão saber que ele morreu, não vão falar que foi o nosso cachorro, senão a gente vai arrumar uma briga aqui. O marido falou: tudo bem. E Satanás assinando embaixo, é isso aí. Pegaram o coelhinho, lavaram ele, puseram lá na porta, para quando eles chegarem de viagem, eles vão ver o coelhinho morto, a gente finge que não sabia de nada, e aí está tudo certo. Aí tá, no outro dia de manhã, os vizinhos chegam de viagem, gritaria: não sei o quê. Chegaram e viram o coelho, vamos lá, livrar. Aí quando chegam: meu Deus, o coelho morreu. Tipo assim, não sabia de nada. Aí os vizinhos: morreu, mas ele morreu já fazem dias, antes da gente viajar, e quando ele morreu nós enterramos, e nós saímos para viajar, e o coelho está aqui agora, um milagre, o coelho está limpinho na porta da nossa casa. Sabe qual é o moral dessa historinha? O labrador acordou e sentiu falta do amiguinho, e foi farejando, até achar onde ele estava enterrado, cavou, desenterrou o coelho, e trouxe para o seu dono, e levou uma surra por causa disso. Quantos coelhos mortos você está desenterrando que não deveriam ser mexidos? Quantos problemas dos outros você está pegando e está tomando surra da vida por causa disso? Quantas tacas você levou em 2025 porque entrou em problema que não devia? Toma, labrador curioso, foi mexer onde não devia, foi desenterrar o que já era para ficar lá enterrado. Gente, a vida segue. Pare de entrar enlatada. Cutuque quem está ao teu lado e diga assim: e aí, labrador? Terceira voz que a gente não pode ouvir, preste atenção: a voz da alma, os sentimentos.
a voz do coração. Essa voz também não podemos ouvir. Leia comigo Jeremias 17:9. É muito sério esse texto aqui. O Hélio pode vir, por favor. O Hélio está de aniversário hoje, Deus te abençoe, viu, Hélio? Ganhou de presente tocar nos 3 cultos. É isso aí. Cadê? Está ali, ó. Deus abençoe. Não é todo dia que a gente faz 52 anos, né, Hélio? Que alegria na casa do Senhor. Jeremias 17:9 diz assim, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Gente, olha isso aqui. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabe do que Jeremias está falando aqui? De um coração doente, pensamentos carregados de mágoa. Ele é muito enganoso. Então preste atenção, a voz do coração machucado fala, a voz da alma ferida grita. Tem pensamentos errados de pessoas traumatizadas na vida que estão dizendo assim, ó, homem nenhum presta, e você está acreditando nessa voz da alma ferida e tomou a decisão de nunca se casar. Mulher é tudo igual, mulher não presta e tal, isso, aquilo, e você está ouvindo essa voz de almas feridas, ou talvez da tua alma ferida, e está tomando decisões a partir disso. Gente, a voz do coração ferido vai dizer para você que criar filhos é difícil. E aí você escolhe o quê? Não vou ter filho, vou ter pet, porque pet não dá trabalho. Isso é voz de alma ferida. Ter filho é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Quando a gente pega eles nas mãos, a gente pensa assim, se eu amo tanto essa coisinha, imagine como Deus me ama. Então ter filhos é lindo, mas sabe, tem um monte de gente ferida aí, dizendo assim, ó, não tenha filhos não. Eu não tenho nada contra ter pet. Nós temos a Bolly, uma petzinha desse tamanho com 10 quilos. É porque ela tem que fazer jus ao nome, né? É uma bola. Aí a Rosana fala, para de dar comida para ela, amor. Eu falo, ela vai morrer. Eu falo, pelo menos ela morre feliz, feliz, alegrinha, né? Então a gente gosta da Bolly, a gente tem ela assim como, né, da nossa casa mesmo. Não tem nada contra. Agora o que não pode é a gente dizer assim, eu não quero ter filho para ter gato ou ter cachorro. Isso é voz de alma doente. Isso é voz que está gritando errado na tua cabeça. Pelo amor de Deus, segue naquilo que Deus está. Deixa eu te contar uma história que seríssima. Olhe bem para mim. A Bíblia fala sobre um homem chamado Jefté. Jefté foi resultado de um casamento, de uma relação sexual fora do casamento do seu pai. Jefté era um filho bastardo. E quando ele nasce, fruto de um relacionamento extraconjugal, a sua família o rejeita. E a Bíblia diz que Jefté era um grande guerreiro, o seu exército também o rejeita. Jefté é expulso da sua família, da sua casa, e ele está lá vivendo num lugar de isolamento. De repente a sua família, a sua nação passam por uma guerra, e a Bíblia diz que eles pedem socorro para Jefté. Ele está ferido, ele está magoado, ele pensa assim, me desprezaram, me abandonaram, porque eu sou bastardo, e agora pedem a minha ajuda, eu vou. Mas antes de ir, a Bíblia diz que Jefté fez um voto, e ele disse, Deus, se o Senhor for comigo para essa batalha, e me der a vitória sobre os inimigos, a primeira pessoa, quando eu voltar para casa, aparecer para mim, eu sacrifico ela, mato ela, para te adorar. Isso é um voto de gente com o coração doente. Isso não é um voto normal que se faça. Sabe quantos filhos Jefté tinha? Uma única filha. Qual é a chance dessa única filha sair ao encontro de Jefté quando ele voltasse para casa, gente? Enorme. É um voto de alma doente. Deus deu a vitória para Jefté, porque Deus tinha um propósito naquilo. Quando ele volta para sua casa, a sua filha vem correndo abraçá-lo, e ele aos prantos entende que ele precisava matar a filha para cumprir o voto ao Senhor. Pastor, esse cara é um louco. Como que Jefté faz isso com a sua casa? Olhe bem para mim. O que mais existem hoje são homens e mulheres que, por causa de uma palavra agressiva que receberam, estão com as suas almas doentes, matando a vida dos seus filhos. Porque o teu pai disse que você não ia dar conta de se formar naquele curso,
Você está estudando de manhã, à tarde, à noite. Você não tem vida. Você não vê o crescimento dos teus filhos. Você não se empenha no teu casamento. A tua alma está querendo provar para alguém que estava errado. A que preço? A que preço está custando o teu casamento? Pais, homens que receberam uma palavra que você nunca ia dar em nada, que você nunca ia prestar, e por causa disso você trabalha dia e noite, e você, assim como Jefté, está matando a convivência dos teus filhos, por causa de uma alma doente. Você está ouvindo uma voz de sentimentos doentios. Deixa eu te dar uma palavra libertadora nessa noite. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus te ama como você é. Ah, mas falaram que eu não ia conseguir. Ah, mas eu tenho que deixar uma herança para os meus filhos, porque os meus pais, eu passei fome com os meus pais, e os meus filhos não vão passar fome. Eu vou trabalhar de sol a sol. Você sai de casa para trabalhar, os teus filhos estão dormindo. Você volta, eles já estão dormindo de novo. Não tem convivência. Jefté, você está matando a geração que Deus te deu, para deixar o quê? Dinheiro para eles. Os teus filhos não vão precisar de dinheiro, porque tudo que você deixar para eles pode ser perdido, mas o que você deixar neles não pode ser arrancado. Eu não estou falando para você deixar de trabalhar, mas por favor coloque uma balança nisso. Não ouça a voz de sentimentos doentios que estão te levando a sacrificar a tua casa, a tua saúde, a tua vida. Para! Acabamos de entrar num ano novo. Mude as tuas atitudes. Traga vida para a tua casa e não morte, porque você não é Jefté. Então, queridos, nós não podemos ouvir a voz do coração. O coração é enganoso, ele vai nos levar para caminhos destrutivos. Quanto custa a vida de um filho? Quanto custa a nossa ausência dentro de casa e um filho entra para as drogas? Como tirar um filho das drogas? Você venderia tudo que tinha para resgatar o coração da filha e do filho, mas por que a gente está entregando isso? Voltemos ao que é importante. Ouça a voz de Deus. Não se mova por mágoa, seja curado. Não deixe os traumas do passado destruir o teu presente e acabar com o teu futuro. Não deixe. Pastor, essa palavra é dura, e eu senti que a minha alma está doente. Eu quero te dar uma notícia de esperança. Nessa comunidade aqui, nós temos, o ano tem 52 semanas. Você sabia que nós gastamos quase 60% das semanas do ano com um programa de cura aqui chamado 30 semanas? Ele vai começar em breve. Eu queria hoje, como pastor, te dizer que você tem talvez feridas na alma. Apenas uma oração nossa iria resolver isso, mas não resolve. Não é tão simples assim. Quando a gente falar aqui sobre o 30 semanas, se matricule. Venha buscar cura para a tua alma. Todos nós precisamos. Mas isso não acontece de forma instantânea, porque do mesmo jeito que as feridas vão se acumulando, a gente precisa colocar remédio também ao longo do tempo. Mas busque, não aceite terminar o ano de 2026 ouvindo a voz doente do coração. E a última voz, essa sim, é a que nós devemos ouvir. É a voz de Deus. Diga comigo, a voz de Deus. Essa voz tem que ser clara. Essa voz eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir. Por quê? Ela só vai trazer paz, acertos, escolhas positivas. Mas pastor, como que eu ouço a voz de Deus? Preste atenção. Intimidade. Senão você não vai conhecer, porque Deus está falando. Pastor, tem gente que me procura e fala assim: pastor, Deus não fala comigo. Eu digo: fala. Você é que não está reconhecendo. Esse vídeo vai nos mostrar a diferença de quem tem intimidade e conhece a voz e de quem não tem. Olha que vídeo impressionante. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2.
Chamando o nome das ovelhinhas e elas nem olham. Nada, nada. Não conhece a voz. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Olhem a cabecinha das ovelhas levantando a cada nome chamado. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Que impressionante. João capítulo 10, verso 4, Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Pastor, eu não conheço a voz de Deus. Você é ovelha, você é filho. É porque está faltando intimidade. Sabe quando a gente tem tanta intimidade que a mãe com a criança fala apo, fala baba, um monte de qualquer coisa, e ninguém sabe o que é, a mãe é água que ela quer. Por quê? Intimidade. Foi gerado desde o ventre. A mãe sente, o pai convive. Pastor, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Ele está falando. Ele está falando todos os dias, Ele está falando constantemente. Mas é a gente que não está dando ouvidos. Então, você precisa buscar a Deus todos os dias. Você não vai conhecer a voz de Deus se você só ouvir ela de domingo em domingo. Se a única vez que você ouve Deus falar com você é quando você vem aqui a esse encontro, você não vai gerar intimidade. Deus fala com a gente aqui? Fala. Mas Ele quer falar também na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo dia, busque, leia a Bíblia mais do que nunca esse ano. Gaste-se em oração. A intimidade te faz compreender o que Deus está falando. Então, queridos, sabe quando começa aquela música assim que o louvor vai tocar, a banda pode subir? Que aí começa aquela música, para todo mundo é só mais uma música. Para você, não, você já cai de joelhos e a lágrima vem. Por quê? Porque é a música do teu secreto. Ninguém entende por que você está chorando, mas Deus sabe, porque é a música que você tem contato com Ele. Sabe, quando o pastor fala assim, ó, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 11, todo mundo abre a Bíblia normal, você já abre chorando. Por quê? Porque Deus falou contigo naquela semana em 1 Coríntios 11, e Ele está confirmando aqui no culto. Mas quem pode viver isso? Quem busca intimidade. Sabe, Deus não tem filhos preferidos. Deus não fala assim, ó, eu vou falar com fulano, mas não vou falar com ciclano, não, estou emburrado com você. Não, não, Ele está falando, mas a gente está dando ouvido. Sabe, queridos, intimidade gera conexão. Aproxime-se do Pai como talvez você nunca fez nesse ano de 2026. Mergulhe em Deus, leia mais a palavra, gaste mais tempo em oração, pergunte ao Espírito Santo o que você deve fazer antes de perguntar para qualquer pessoa. Isso é tão importante, gente. Espírito de Deus, faz o teste amanhã. Amanhã você vai para aquela reunião importante. Quando chegar lá na porta, antes de descer do carro, amanhã você vai tentar fechar aquela venda, você vai tentar fazer aquele negócio. Antes de sair do carro, antes de sair do ônibus, faz a oração. Espírito Santo, fala qual é a tua vontade para o meu coração. Ei, Ele vai falar claramente. Você vai saber que não é o diabo, que não são as pessoas que não têm ideia do todo, que não é tua alma doente, é Deus, e você vai seguir, amém? Então nesse ano escolha ouvir a voz de Deus, mas você vai ouvir se você gastar tempo em adoração, em intimidade, só domingo em domingo. E tem gente que vem um domingo e falta 4, aí lascou, piorou. Então busque em Deus. Põe para nós o último texto no qual foi baseado o vídeo ali, João 10:4. Jesus disse, quando todas estão do lado de fora, Ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dEle. Ei, filho de Deus, conhece a voz do Pai, conhece, sabe, nós precisamos conhecer a voz do bom pastor. Ele quer falar diretamente com você.
É bom ouvir Deus falar com a gente através de um pastor, de uma pastora, é ótimo. Mas, quando Deus fala direto, você pega aqui, ó, pá, abriu a Bíblia, Senhor, que revelação do céu para o meu coração, é incomparável. Experimente isso. Pastor, mas como é que eu vou saber se é a voz de Deus? É só através de intimidade. Tem que ter intimidade. Então, leia mais a Bíblia, ore mais. Só que a oração não é monólogo. Tem gente que vai orar e fala assim: Deus, amém, tchau, já sai. Não, Deus fica lá. Que hora que eu falo? Não, o senhor não fala, não é só eu. Aí, é isso que dá. Vem problema, vai acontecer. Então fica de pé no teu lugar para a gente orar e falar com Deus. Belo. Jejum, sabe? Nós precisamos massacrar essa carne nossa, gente, em 2026, mas por quê? Porque tem carne que grita. Então quando você jejua, você está massacrando a carne, está mais sensível ao Espírito. Porque, gente, Deus nunca deixa de falar. Só que o problema é que a gente não está querendo ouvir. Teve uma fase da nossa vida, ó, escuta essa história aqui. Um amigão, pensa um amigão do coração, chegou para mim e falou assim: Daniel, entrei num negócio bom demais e eu quero te indicar, porque coisa boa a gente quer para os amigos. E era de coração mesmo. Faz isso aqui. A hora que ele me falou, o Espírito de Deus me disse na hora que não era coisa boa, tudo como seria, tudo como ia acontecer. Mas sabe um negócio assim que aos nossos olhos é muito bom? E ele disse: Daniel, está dando certo para mim, entra, vai ser bom para você, vai mudar a sua vida. E eu teimei com o Espírito Santo e entrei e fiz. Qual foi o resultado? Pau na cabeça, besta, bobo, ignorante, não ouviu a voz de Deus. Tomamos uma paulada financeira que até hoje nos custa. Mas Deus deixou de falar? Não, Deus falou, eu que deixei de ouvir. Então eu e você às vezes estamos tão cabeçudos, tão obstinados, porque a gente quer aquilo que mesmo quando Deus fala a gente ignora. E aí? Vai pagar as consequências. Então esteja sensível, porque Deus vai falar muito ao teu coração em 2026. Aprenda a discernir a voz dele. Quero te convidar para orar agora aí onde você está. Quem está online também, vamos orar. E que você deixe o Espírito de Deus trazer essa consciência ao teu coração. E essa música tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Nós vamos viver céus abertos em 2026.